Vamos passar agora para a parte da atividade. A atividade proposta é a página 162 do livro de vocês, tá? E vocês vão responder as questões de 1 a 7. Eu vou dar exemplo de algumas dessas questões e a maneira mais fácil para vocês responderem cada uma delas, tá? Então, essa é a página do livro de vocês correspondente às questões. Então, eu vou dar um exemplo, como eu fiz no vídeo anterior, alguns exemplos de cálculo de raiz com sinal e sem sinal. Aqui eu só vou lembrar alguns exemplos. Então, exemplos da primeira questão. A raiz quadrada aqui, exata, eu vou procurar dois números iguais, que repetidos, possa dar esse valor, 225. Lembra que quando tem sinal, eu simplesmente repito o sinal na resposta. Por exemplo, menos raiz quadrada de 9, ou oposto da raiz quadrada de 9. Repito o sinal, raiz quadrada de 9, 3, tá? Se eu tenho fração, raiz quadrada, por exemplo, de 4 centésimos. Resolva a raiz quadrada do número de cima, que é 2. Resolva a raiz quadrada de 100, que aqui é 10. 2 décimos. E quando for possível, tem que simplificar. 2 dividido por 2 é 1 e 10 dividido por 2 é 5. Se for decimal, como por exemplo esse aqui, 9 centésimos, vou colocar com outro valor, 4 centésimos. Então, aqui, 4 sobre 100, que é 4 centésimos, e eu resolvo o que foi feito antes. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 100 é 10. Lembra que se a pergunta está em decimal, a resposta tem que estar em decimal. Então, aqui vai ficar 2 décimos na resposta, tá? E lembra que quando o índice da raiz é um número par, como aqui é a raiz quadrada, não admite, no conjunto dos números reais, raiz de número negativo. Então, aqui nesse caso, se o sinal está negativo dentro da raiz com índice par, então aqui não é número real. A segunda questão trabalha com figuras e com área. Então, aqui, para trabalhar área, diz o seguinte: determine a medida do lado de cada quadrado esquematizado abaixo, com base na sua área. Então, aqui eu tenho um quadrado e a área aqui é 64. Vou colocar aqui área 100. 100 centímetros quadrados. Como é que eu acho a medida do lado, desses dois lados, que multiplicados deu o valor da área? Somente acho a raiz quadrada do número. Isso aqui é 100, raiz quadrada de 100. Então, aqui cada lado, se aqui é centímetro quadrado, aqui será em centímetros. Isso é importante, a unidade de medida. Então, cada lado desse quadrado mede 100. E eu vou fazer isso com todos os outros. Vou dar mais um exemplo. Um exemplo quando for com fração. Aqui eu tenho uma área igual a 144 centésimos. Mas aqui eu tenho decímetro quadrado. Resolvo da mesma forma. Eu vou pegar a fração, fazer em forma de raiz e resolver a raiz quadrada do numerador e do denominador. 144, a raiz é 12, 100, raiz quadrada é 10. Se a pergunta está em decímetro quadrado, a resposta vai estar em decímetro. Então, esse é o valor do lado e esse é o valor do lado. O que significa isso? Que ele vezes ele vai dar o valor da área. Ele vezes ele vai dar o valor da área, ok? Então, o próximo item é essa questão aqui que é bem interessante. Essa primeira questão é uma questão resolvida, que aqui mostra um quadrado dentro de uma malha quadriculada. E aqui mostra, por exemplo, ó, eu vou escurecer um pouco, que isso é uma cópia. Fazendo a malha aqui na figura, no livro de vocês está melhor. Esse pedacinho aqui, ele colocou aqui em cima para completar e ficou assim, ó. Esse pedacinho ele colocou aqui para completar. Veio para cá e formou essa imagem completa. Aqui está o pedacinho. Aqui, pedacinho que estava do lado, veio para cá. Então, vindo para cá, a figura ficou assim, ó. E se eu observar aqui a mesma coisa, o pedacinho que estava do lado foi completado e a figura ficou assim. Então, agora é bem mais fácil de contar a área, é só contar os quadradinhos. Essa figura era mais difícil de calcular, mas assim, um quadradinho completo, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos completos. A área dessa figura é 5. Mas como eu faço isso com cálculo? Eu não vou estar sempre contando ou emendando. Então, como eu faço? Ó, qual a área de cada figura verde? Então, essa é a mesma dessa. Da figura 1, eu resolvo de um jeito e a figura 2 eu resolvo do outro, mas o resultado vai ser o mesmo. Então, aqui, para os dois, será 5 o valor. Mas como é que eu acho esse 5? Então, preste atenção aqui na questão a questão resolvida. Então, questão resolvida. Com essa questão resolvida, você vai responder a próxima questão, que é a questão 3.
Então, aqui, se eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 5, que é o lado do quadrado, esse vezes ele dá o valor da área, eu resolvo assim. Repete a raiz, 5 ao quadrado é 25. E raiz de 25 é 5, tá? Então, com esse raciocínio, eu vou resolver esse próximo, questão 3. Aqui eu tenho um quadrado com lado raiz de 10. Como é que eu faço para resolver esse lado raiz de 10? Eu vou fazer com outro valor aqui, eu vou fazer raiz de 8. Raiz de 8, raiz de 8. Como é que eu acho o valor da área dessa figura? Aqui eu quero área. Observe a figura cujas medidas estão impressas em centímetro. Determine o valor de raiz de 10 ao quadrado. Então, ele vezes ele, tá? Registre o resultado no caderno. Então, se eu for fazer isso com 8, raiz de 8 ao quadrado. Então, vai ser raiz de 64, que é 8 ao quadrado, 8 vezes 8. E raiz de 64, 8. Tá? Se o resultado aqui é em centímetro, você registra centímetro. Então, aqui, centímetros. Quarta questão.